E a investigação do Bolsonaro, hein, das denúncias do Moro, até ontem, no comecinho da tarde, todo mundo já estava pensando, pô, isso é assunto do passado, vamos focar nas outras denúncias contra o Bolsonaro, que não são poucas. Aí veio a bomba, que o vídeo realmente é devastador. E vieram os depoimentos dos generais, o general Ramos, o general Braga Neto e o general Heleno. E o general Ramos contradisse o Bolsonaro pelo menos duas vezes. O Bolsonaro falou uma coisa, o Ramos falou exatamente o oposto. E aí o Ramos ele teve que mudar o depoimento dele. E claro, a defesa do Moro protestou, mas vai ficar nos autos que ele falou uma coisa e depois ele se contradisse. Então as coisas para o Bolsonaro não estão tão legais assim. Tanto é que o Bolsonaro já está... Eles estavam desesperados ontem e agora eles passaram um dia, né? O Bolsonaro já está planejando como é que vai ser o contra-ataque dele e qual é a narrativa da defesa dele. Porque a gente sabe que no mundo da política, hoje em dia, como temos redes sociais e tudo, o que importa não é o que aconteceu, o fato, a verdade. O que importa é a narrativa. O que importa é o que as pessoas vão achar que aconteceu e não o que realmente aconteceu. E o Bolsonaro, ele sabe trabalhar muito bem com isso, ele, a extrema-direita, usando a comunicação deles, e eles já têm um plano. Eu vou falar qual é o plano deles e como que o general se contradisse e tudo mais. Mas antes, você quer ajudar a derrotar o bolsonarismo e esses planos malignos da extrema-direita? É simples. Curte o vídeo agora e se inscreve no canal. É um segundinho se inscrever, é de graça, é só clicar aqui em inscrever e você já está inscrito no canal e ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais gente. Quanto mais gente inscrita no canal, maior a chance dos vídeos do canal aparecerem na página inicial do YouTube. Então os bolsonaristas eles vão sempre atacar com a mentira e a gente vai sempre quebrar a mentira no meio com verdades. Então vem com a gente, é um segundinho de graça. E se você tem o YouTube Premium, que é quem paga mensalmente para o YouTube, para não ver anúncio e outras coisas, clica no botão Seja Membro e vai aparecer para você uma opção de Seja Membro gratuitamente. E aí você não paga nada, mas o YouTube paga para o canal. Então é de graça, o nome disso, gratuitamente. E você já está ajudando muito, muito mesmo. É um ato de resistência se inscrever no canal, se tornar membro. É um ato de resistência contra o desgoverno, porque eles estão muito bem estruturados para saquear o país. Ontem eu fiz um vídeo só mostrando como eles estão acabando com o Brasil por todas as frentes. Enquanto o Bolsonaro responde às denúncias, enquanto aparecem denúncias novas, eles estão saqueando o país. Então se inscreve e curte. Agora vamos falar mais sobre isso. Primeiro, o general Ramos, no depoimento dele, ele disse que o Bolsonaro citou a Polícia Federal, mas que não seria uma certa interferência. O Bolsonaro só queria mudar o superintendente do Rio de Janeiro. Quando o general Ramos leu o depoimento, ele falou, putz, falei besteira. Aí ele mudou dois trechos do depoimento. Ele mudou esse trecho e um outro trecho que era da parte principal, da parte crucial, que é quando o Bolsonaro falava com o Moro. E o general Ramos disse, eu não me lembro do Bolsonaro ter dito a palavra Polícia Federal. E depois ele falou que ele não se lembra de ter visto o Bolsonaro se referindo aos filhos. Por que ele falou que não se lembra? Porque se ele falar que não, quer dizer, primeiro ele fala que sim, depois ele fala que não, ele está cometendo o crime de falso testemunho. Então falar que não se lembra para uma testemunha é uma maneira de falar, não é comigo, estou lavando as minhas mãos. No caso, quem lava as mãos para um genocida, o general Ramos está sujando a sua biografia, ele estará no lixo da história. Eu vou lutar até o fim da minha vida para que nos livros de história esteja páginas vermelhas de sangue com foto dele e desses outros generais aí, e do Bolsonaro e dos filhos dele e de todos esses genocidas. Por quê? Ele está lavando as mãos numa bacia de sangue, o general Ramos, porque ele continua ajudando um genocida, sabe-se lá em troca do quê? Aí ele trocou o depoimento, a defesa do Moro protestou e ficaram os dois nos autos. Então, quando for investigar, terá os dois. A gente sabe que a investigação é muito mais política do que na lei, mas quem acompanhou o vídeo, quem viu a repercussão, diz que os procuradores ficaram, assim, eles ficaram surpresos, chocados com o teor da reunião do Bolsonaro. Eles ficaram assim, putz, o que é isso? Olha isso, imagina o Bolsonaro de mau humor, falando um monte de palavrão, xingando a China, xingando o ministro do STF. Teve um momento no vídeo em que a Damares, com aquela carinha dela, a Damares pediu prisão de governadores e prefeitos. A Damares é uma fascista ditadora. Aí o Abraham Weintraub falou, não, tem que prender também os ministros do STF, aqueles filhos da P. Olha só o
isso é uma reunião ministerial do Bolsonaro. Isso porque estavam sendo filmados, eles nunca imaginariam que essa gravação ia cair, assim, ia cair, talvez o Brasil inteiro veja essa gravação em algum momento, eles não imaginavam isso. Inclusive o Bolsonaro, ele falou hoje que as reuniões não serão mais, não haverá mais reunião ministerial, e se houver qualquer uma não será mais filmada, porque ficou com medo. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro, a tática dele é usar uma coisa chamada literalidade. Literal é o sentido literal. Por exemplo, o Bolsonaro ele diz, eu não usei a palavra federal em nenhum momento. Provavelmente o Bolsonaro teve acesso não só ao vídeo, mas à transcrição do vídeo, ele viu que a palavra federal não foi usada. Então, quando ele se refere a PF, não é federal. Quando ele se refere à polícia do Moro, quando ele se refere ao Ministério do Moro, ele não usa a palavra Polícia Federal. Então, para a narrativa, o Bolsonaro pode falar, eu não estava falando da Polícia Federal. O Bolsonaro nunca usou a palavra superintendência, é até uma palavra grande, uma palavra difícil, tenta falar rápido. Superintendência, tenta falar várias vezes, é difícil. Imagina o Bolsonaro. Ele não fala direito, o Bolsonaro não decora nada, ele usou a palavra segurança, a segurança do Rio, e falando com o Moro que é o chefe da Polícia Federal. Quando se fala de quem está administrando a segurança do Rio, é o superintendente da Polícia Federal, todo mundo sabe disso. Os procuradores fizeram constar nos autos que o Bolsonaro citou proteção aos filhos, que citou isso tudo, porque na justiça as coisas não são literais, as coisas são interpretativas. Se você está falando sobre um assunto e todo mundo sabe que você está falando sobre isso, você não precisa usar exatamente a palavra, mas na narrativa, que é o que importa, que é o que o povão, todo mundo vai ver, aí a coisa é outra. Aí a verdade é o de menos. O Bolsonaro, ele vai usar a tática da literalidade, vai falar, eu não usei a palavra superintendência, eu não usei as palavras Polícia Federal, então eu estava falando da segurança da minha família. Mesmo que ele já tenha entrado em contradição, porque quem faz a segurança da família dele não é o Sérgio Moro, não é a Polícia Federal, é o GSI, seria o General Heleno. Então quando o Bolsonaro fala para algum ministro, olha, a segurança do Rio de Janeiro tá ruim, tem que trocar a segurança do Rio de Janeiro. Se você não trocar, eu vou demitir o rapaz, eu vou demitir o diretor-geral e vou demitir o ministro. Quando ele fala isso para o Sérgio Moro, ele não está falando da segurança dos filhos dele, não tem como. Por que não tem como? Porque quem faz a segurança dos filhos dele é o General Heleno, é o GSI. O Sérgio Moro não faz segurança dos filhos dele. Inclusive o Eduardo Bolsonaro mora em São Paulo, ele é deputado federal por São Paulo. Ele nem pode morar no Rio de Janeiro, senão não tem como um deputado federal eleito por São Paulo morar em outro estado. Ele seria caçado por isso, entrariam com um processo contra ele. Você não está morando onde você foi eleito. Isso é crime, não pode. Então, não faz sentido nada do que o Bolsonaro fala, mas não importa o sentido. Lembre-se, o que importa é o Bolsonaro jogar isso no WhatsApp, jogar centenas de memes, textões, links dos canais bolsonaristas, vídeos e tudo mais, e tentar convencer a população de que o Bolsonaro está falando a verdade, o Sérgio Moro está falando a mentira, e de que essa investigação é um balão vazio cheio de nada, é uma investigação, é só perseguição contra o Bolsonaro. É isso o que o Bolsonaro vai tentar fazer. Se vai funcionar ou não, a gente não sabe, mas a pesquisa de ontem, que eu citei aqui, ontem eu fiz 3 vídeos, no primeiro vídeo sobre a pesquisa, tem um dado que é, assim, bem alarmante. 74% dos brasileiros não acreditam na imprensa. O Bolsonaro, ele conseguiu, parte da estratégia dele é o quê? É criticar a imprensa, criticar muito a imprensa e ficar apontando fake news à imprensa. Como se aponta fake news à imprensa? Qualquer errinho da imprensa, ele aponta. E aí, não só ele aponta, eles jogam nos milhares de grupos de WhatsApp dele esse erro. E não com um meme, tá vendo, errou, não. Mas parece que são milhares de opiniões diferentes apontando aquele erro. E quando não tem erro da imprensa, o que ele faz? Ele cria um erro da imprensa. Eu vou dar um exemplo. Quando o ministro da Educação, aquele colombiano maldito, o Vélez, quando aquele ministro foi demitido, 2 semanas antes, o Bolsonaro falou para todo mundo, eu vou demitir o ministro. E aí saiu na imprensa, Bolsonaro vai demitir o ministro. O que o Bolsonaro fez? Ele esperou 2 dias, ele falou, não, é mentira, eu não vou demitir o ministro fica. A imprensa é fake news, a imprensa quer acabar com o governo. E aí eles jogam centenas de milhares de memes,
vídeo, textão, Bolsonaro falando, áudio, nos grupos de WhatsApp, começa a inflamar aquilo, as pessoas começam a se fomentar assim, a imprensa tá mentindo, a imprensa tá contra o Bolsonaro. E o cidadão despolitizado não viu o Bolsonaro falando que ia demitir o ministro, ele não viu, ele só recebeu o meme de que a imprensa mentiu e de que o ministro não foi demitido. Aí passou 2 semanas, ele demitiu o ministro. Então, quando a imprensa não erra, ele cria o erro. O caso do churrasco é outro caso. Então o Bolsonaro ele força uma narrativa para falar que a imprensa mente e para tirar a confiança da imprensa. A pesquisa de ontem é desastrosa. Se eu fosse gerente da Folha, da Globo, do Jornal Globo, do Estadão, eu ia ficar, caramba, é desesperador. Só 1 em cada 4 brasileiros acredita no que diz a imprensa, os outros 3 não. Tem uma porcentagem que confia pouco, ou seja, confia pouco, quer dizer, o cara olha, mas não confia muito. E tem uma alta porcentagem que não confia nada. Aí ferrou. Quase metade dos brasileiros não confia nada. 1 em cada 4 confia pouco, quer dizer, não confia em tudo, e 1 em cada 4 apenas confia no que diz a imprensa. Então o Bolsonaro ele consegue manipular as pessoas. A tática dele é essa, e é uma tática desesperada, porque quando acabou a exibição do vídeo ontem, olha o que aconteceu. Acabou a exibição do vídeo, teria o depoimento dos 3 generais, do Braga Neto, do General Ramos e do Augusto Heleno, que são 3 generais que trabalham no Palácio do Planalto. Ok. O que aconteceu? Não. Primeiro, os 3 generais foram se reunir com o advogado-geral da União. Para quem não sabe, advogado-geral da União, nesse caso, ele é o advogado do Bolsonaro. Então, os 3 foram se reunir com o advogado do Bolsonaro para quê? Muito provavelmente, para combinar o que eles iam falar. Aí, inclusive, atrasou os depoimentos. Eles foram lá, falaram, mas já estava tudo combinado. Isso é desespero, porque o desespero vem quando você não está com a verdade, quando a verdade está para aparecer. Tem a iminência de aparecer a verdade, porque o vídeo está aí. A gente não sabe quando será público, mas uma hora vai ser público. Para quem não sabe, o STF já falou, o vídeo vai se tornar público na íntegra ou pedaços dele, mas será público, a gente não sabe como, quando. E o STF perguntou, o Celso de Mello pediu a opinião das 3 partes, do Bolsonaro, do Sérgio Moro e da Procuradoria. O que vocês acham que deve ser feito com o vídeo? Obviamente o Bolsonaro disse que pode divulgar só a parte que interessa, porque se ele falasse que não pode divulgar nada, ia ficar feio. Lembre-se, a estratégia do Bolsonaro é a narrativa, é usar literal. Falar assim, eu não usei literalmente a palavra Polícia Federal, então eu tô certo. Eu não usei a palavra superintendência. Para essa narrativa dar certo, ele tem que mostrar aquela parte do vídeo. Mesmo que o resto das pessoas saiba que ele tá mentindo, o Bolsonaro não tá falando para mim, ele não tá falando para você, ele não tá falando para quem gosta do Sérgio Moro, ou para quem gosta do Lula, ou do Ciro, ou pros anti-bolsonaristas. Não, o Bolsonaro tá falando pro gado dele. Lembre-se disso, o Bolsonaro não quer perder mais parte do rebanho. Ele precisa do rebanho dele ali. Então, ele mostra o vídeo, porque aí ele não perde rebanho. Ele perderia alguns se ele falasse não mostre. Se ele mostrar o vídeo, ele sabe que ele convence o rebanho dele a qualquer porcaria. Ele convence o pessoal a fazer manifestação contra a quarentena no meio de uma pandemia. Então ele convence facilmente, não tenha dúvidas, as pessoas de que realmente, se ele não usou a palavra Polícia Federal, e se ele falou que querem foder os filhos dele, e falou a segurança do Rio de Janeiro, deve ser a segurança dos filhos dele, não interferência porque a Polícia Federal vai investigar os filhos. Não. Então o gado se convence. É isso. Essa é a tática do Bolsonaro. O Sérgio Moro já não. O Sérgio Moro respondeu ao STF dizendo que quer que o vídeo seja mostrado na íntegra e até deu motivos, falou, olha só o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, quando ele foi soltar o grampo ilegal do Lula, que ele deveria ter sido preso naquele dia, o Sérgio Moro deveria ter sido preso, quando ele soltou o grampo ilegal do Lula e com a Dilma, mesmo o grampo sendo ilegal, ele falou, o que importa é o interesse público. Quando veio a Vaza Jato, o Sérgio Moro aí não tinha mais interesse público, aí eram conversas privadas. Nesse caso, não é um grampo ilegal, não são conversas privadas, então o Sérgio Moro voltou pro de antes. Ele falou, é de interesse público, todo mundo deveria ver o vídeo inteiro, uma reunião ministerial, que o Sérgio Moro estava lá, ele sabe a desgraça que foi aquela reunião para o governo Bolsonaro. Se aquilo vier à tona, é uma desgraça total, é devastador. Então, o Sérgio Moro quer. E ele deu vários motivos, falando em interesse público, é até uma ação cívica você mostrar esse vídeo para os brasileiros saberem, inclusive porque eu
eu me demiti por isso, eu não concordei com isso. O Sérgio Moro, ele quer manter ali a biografia dele intacta, como se desse. A Vaza Jato já mostrou que ele é um criminoso da pior espécie, que ele protege amigos como protegeu o Fernando Henrique Cardoso, que não vale a pena melindrar um aliado. Já mostrou que o Sérgio Moro tem os amiguinhos, os protegidos dele, e que ele persegue quem ele quer na hora que ele quer, e que a verdade para o Sérgio Moro, a Constituição para o Sérgio Moro não vale absolutamente nada. Mas ele usou esse argumento. Agora falta a Procuradoria-Geral da União. Um spoiler. Quem falou com o Augusto Aras, muitas pessoas disseram que ele ficou chocado com o vídeo, mas outras pessoas, a Procuradoria-Geral da União, soltou uma nota dizendo que o Augusto Aras não viu o vídeo. Então, tem interlocutores, ou seja, amigos, gente que trabalha com ele, dizendo que ele viu o vídeo e ficou chocado, mas a posição oficial é ele dizendo que não viu o vídeo. Então, não se sabe qual é a opinião do Augusto Aras. O que se sabe é que em Brasília tem esse movimento para que ele não possa ser indicado para o STF pelo Bolsonaro. Isso cortaria a barganha do Bolsonaro falando, ó, se você alivia para mim, eu te dou uma vaga no STF. Cortando essa barganha, a chance do Augusto Aras denunciar o Bolsonaro é muito, muito, muito grande. E o posicionamento oficial da PGR parece que vai ter denúncia sim, que o Bolsonaro vai ser denunciado. Ele sendo denunciado, ele corre risco real de ser afastado por 180 dias. E, gente, ser afastado por 180 dias é como se fala. Quem é afastado não volta. Se o Bolsonaro for afastado por uma investigação criminal contra ele, ele acaba em investigação preso. Ele não volta para a presidência porque ele não vai ser inocentado no final. É isso que acontece. Então, vamos ver. Há possibilidades. Vamos torcer para que tudo dê certo. E torcer só não adianta. Vamos fazer a nossa parte. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, nas redes sociais, faça barulho contra o bolsonarismo. Não perca seu tempo discutindo com um fascista, não. Continue fazendo barulho. Quando você está discutindo com um fascista, pensa, esses minutos que você está perdendo discutindo com um bolsonarista, você podia estar fazendo um barulhão para muito mais gente ver o que você está fazendo do que falando com um lixo humano. Então, não perca seu tempo discutindo com fascista. Faça barulho nas redes sociais. Quanto mais barulho, melhor. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E se você tiver YouTube Premium, clique em Seja Membro gratuitamente. Falou!